Começou? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá para a nossa aula. A grande compaixão, dar continuidade nessa abordagem, nessa temática. Hoje eu vou falar sobre dois temas muito importantes: preparando a igreja e mobilizando os membros. Mobilizando a igreja, mobilizando os membros da igreja. Eu queria começar lendo Mateus. Olá, bem, boa noite. Boa noite. Como eu estava falando aqui, a gente vai dar continuidade à temática A Grande Compaixão. Eu vou falar hoje sobre preparando a igreja e mobilizando a igreja. Tá bom? A Bíblia, lá em Mateus capítulo 9, versículo 35. A gente lê essa passagem e logo adiante, depois a gente fizesse um comparativo com Lucas 10, que é a passagem do bom samaritano. Aqui a gente vai ver em Mateus 9, 35, a passagem de Jesus. Esse texto ele sempre mexeu muito comigo, desde a minha adolescência. Esse texto mexe muito comigo. Eu me senti chamado de forma pastoral a cuidar de pessoas e tudo mais, desde a minha adolescência, através desse texto. Esse texto mexe demais comigo, desde os meus 15, 16 anos de idade. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz o seguinte, ó, a minha versão, vou ler na NA, tá? Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tem uma outra versão que eu li na minha adolescência. Aqui vai falar que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Na minha adolescência, eu li uma versão que falava que Jesus teve íntima compaixão. Uau! Isso sempre me comigo. Teve uma íntima compaixão. Então é algo de dentro. Algo que Jesus realmente viu o sofrimento daquelas pessoas e sentiu a necessidade de fazer alguma coisa. E esse livro, não sei se vocês já leram, sei que vocês estão estudando, a gente está estudando junto esse livro do Timothy Keller, que é o Ministério de Misericórdia. Não é isso que vocês estão estudando? Os Ministérios de Misericórdia. E o que é o Ministério de Misericórdia? Para você, Chico, o que você aprendeu sobre isso? O que é? Ministério de Misericórdia. Ministério de Misericórdia, para mim, é sentir a dor do próximo. Uau! Sentir a dor do próximo, para mim, também é, tipo, pensar duas vezes antes de achar que a gente está ajudando alguém e, tipo, falar assim, tá, preciso me curar primeiro para depois eu ver. Algo assim, tipo, desse jeito, sabe? Sim. Então, eu creio que sentir a dor do próximo, ser cada dia mais fiel àquilo que Deus deseja, que ele seja um instrumento Maneiro. na vida de outras pessoas. Para você, o que é sentir? O que é o Ministério de Misericórdia, ao seu ver? Faço das palavras deles assim. Eu ainda estou na fase do aprendizado do que é misericórdia. Amar ao próximo, perdoar, acho que é isso. Da mesma forma que a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida todo dia, assim deve ser a gente com o próximo. Legal, o Timothy Keller vai abordar muito isso. Esse capítulo 9, capítulo 10, ele vai abordar muito essa questão de como eu fui encontrado pela misericórdia de Deus, independente se eu sou pastor da igreja, independente se eu sou um membro que acabei de chegar. A gente acha que é um membro qualquer, mas não, a gente vai aprender isso aqui. A importância disso. Isso aí é uma responsabilidade do pastor, isso é a responsabilidade da liderança da igreja. Não.
Isso é uma necessidade que surge no nosso coração. No nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa comunidade. Como que a gente tem agido de forma misericórdia, estendendo misericórdia. Então, isso ele vai abordar de uma forma muito boa. Abre comigo aí em Lucas 10, versículo 25. Olha agora o texto da passagem do bom samaritano. A gente vai fazer algumas interligações, algumas comparações com essa passagem de Mateus 9, 35 que a gente acabou de ler. Esse livro vai se basear muito, né? O Ministério de Misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó, é exatamente isso. É exatamente essa passagem do bom samaritano. Todo mundo abriu? Posso ler? Então diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. A resenha acabou aí. O assunto poderia ter acabado aí. Ele já entendeu. Ele é o intérprete da lei. A responsabilidade dele é entender isso aqui. Ele, uau, você fez muito bem essa resposta de Jesus. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha o compadeceu-se de novo. Olha a compaixão aí de novo. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha só como que isso é forte. Então as pessoas, muitas vezes a gente julga ser o responsável. Não, vamos passar essa bola aqui para o pastor. Pastor, vai lá e cuida dessa pessoa. Nesse caso aqui, o sacerdote passou de lá. Ele viu a situação. Ele viu aquela mesma pessoa, da sua mesma linhagem, que passou de longe e passou de largo. O levita, não, vamos deixar para os ministros de louvor, vamos deixar para os responsáveis, para os líderes da igreja. Ele passa de lá. Mas o samaritano, e que não se dava com os judeus da época. E essa não era uma estrada qualquer. Não sei se vocês sabem, mas era uma estrada muito perigosa. A estrada de Jerusalém, o caminho de Jerusalém para Jericó, era uma estrada muito perigosa. Então, ele se colocou em risco. Esse samaritano se colocou em risco. Ele não foi qualquer coisa, boa noite. Não foi qualquer coisa que ele passou. Ele colocou sua vida e você pararia. Você está passando na rodovia do contorno, sem luz, de madrugada. Vai prestar socorro para alguém? Você pararia, Júnior? Não. Você pararia, Júnior? Você está passando na rodovia do contorno, de madrugada, não tem luz e tem um carro com pisca-alerta ligado, um capô levantado. Você pararia para ajudar, sem conhecer quem é aquela pessoa? Aí, ó, se tivesse alguma coisa para se proteger. Talvez a gente faria isso mesmo. Não, se eu tenho uma arma aqui, se eu tenho alguma coisa aqui, aí eu paro. Isso, duvido. Eu não pararia. Falando por mim, você pararia? Está passando por uma estrada perigosa. E esse bom samaritano não estava passando por qualquer estrada. E não era qualquer pessoa, era uma pessoa que eles tinham guerra. Eu dei o exemplo dos adolescentes essa sexta-feira pregando, falando sobre esse assunto. Que imagina aí uma torcida organizada brigando com a outra.
um flamenguista, uma torcida organizada do Flamengo, uma torcida organizada do Vasco. Eles arrumam briga, programam uma briga, te encontrar em tal lugar para a gente cair na mão. Barra de ferro, arma e pernas para quem te quer. Mas esse homem não, ele colocou a vida em risco. Ele abriu mão do seu próprio animal, porque aquela pessoa não conseguia andar. Ele cuidou dos curativos dela. Ele pagou pela hospedagem dela. Ainda falou, se precisar de mais ajuda, eu preciso ir, preciso seguir viagem. Mas se eu vou voltar, se precisar de mais dias na estalagem, eu pago de bolso. Isso aí também se confunde um pouquinho com a graça, não é? Com a graça. Isso aqui é graça, totalmente. É a misericórdia do Senhor se estendendo na nossa vida. Como que Jesus ele faz isso por nós? Como que Jesus ele realmente estende a sua graça sobre nós, sobre as nossas feridas, sobre as nossas dores? Não pode acabar, não. Assim, não posso colocar. Tipo assim, eu queria ajudar o Júlio e não você. Assim, Como assim? sim. Dá um exemplo. Como é que eu posso colocar? Vamos supor assim, se nós estamos em situação de necessidade, né? Mas eu conheço a sua vida e a do João. Aí eu prefiro ajudar ele e não você. Então eu estou negando ajuda a você e só estou ajudando o João. Entendeu? Entendi. A gente precisa ver qual a nossa possibilidade de ajudar também, né? Às vezes levantar um ministério de misericórdia, exatamente isso que o Timothy Keller vai trazer. Levantar outra pessoa, olha, eu consigo ajudar o Júlio, eu quero ajudar, eu me senti necessitado. Isso é igreja. Não, mas eu falar que eu não quero. Ah, Escolher entendi. Entendi. A gente precisa julgar o nosso coração também. Por qual motivo você não quer ajudar? Não vou com a cara do Lucas. Uma coisa é querer e não poder. Tipo assim, quero acabar falando muito. Eu não tenho condições financeiras para isso. Mas Exatamente. de repente eu posso ajudar alguém que está beira, não tem condições de ajudar outro irmão, porque o cara está precisando, eu não sei. Exatamente. Chamar amigos de misericórdia. É isso que o Timothy Keller vai abordar, isso que eu vou trazer aqui. E fazendo um interlúdio, uma comparação, que eu acho muito interessante entre essas duas passagens, eu li primeiro Mateus capítulo 9, versículo 35 adiante. A passagem de Jesus. Jesus, o bom samaritano. Jesus, ele percorria cidades, aldeias e sinagogas. Ele frequentava alguns ambientes que talvez não fosse necessário até mesmo ele prestar um auxílio. Porque ele percorria cidades, aldeias e sinagogas, tinha as pessoas responsáveis por isso. Então, ele percorria locais. Ele estava disponível em locais. Ele frequentava ambientes. O bom samaritano, em seu caminho de viagem, se manteve atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Então, é muito importante a gente estar ligado no que está acontecendo. Não se manter disperso. Então, Jesus, ele viu as multidões. O bom samaritano passou perto do homem e o viu enquanto os outros passaram de lá. Jesus, ele percebeu a condição da multidão, a condição da multidão o fez se compadecer. Fez Jesus se compadecer daquelas pessoas. Já o bom samaritano se compadeceu dele por conta de sua condição, independente de suas diferenças. Jesus, a condição daquelas pessoas, eles eram aflitos, exaustos e como ovelhas que não têm pastor. Já a condição daquele homem que foi ajudado pelo bom samaritano, ele se compadeceu dele, pois encontrava-se semi-morto. Caramba, como que a gente não ajuda uma pessoa que está semi-morta ao nosso lado? Como é que a gente não prega o evangelho para as pessoas que estão do nosso lado? Vou ser sincero, eu acho que nessa situação aí, você vê uma pessoa precisando, né, explicitamente a situação, uma situação que te deixa com dúvidas. Tá no perigo, cara, tá para morrer. Uma situação dessa, independente do lugar, eu acho que eu pagaria. Independente, eu não costumo viajar. Tem que colocar uma outra pessoa em risco. Tipo, tá aí você no carro. Entendi. Família. Entendi. Meu filho, minha esposa, não para. Entendi. Não para. Entendeu? A não ser que, tipo, ó, vou parar aqui no posto, fico aqui, não vou voltar para dentro aquilo lá. Já aconteceu isso comigo. Agora,
sozinho, para, com a família já pensa duas vezes. Entendeu? E esse negócio eu já tenho limite, seguir que eu já aprendi pouco palavrão, eu não costumo ir em lugar assim, passear aqui, um pouco deserto, desprotegido, não. Sendo sincero, não vou independente da situação. Se for encontrar algo, entendeu? A gente está exposto a isso a todo momento, né? Não tem como medir, esse aqui é um lugar muito perigoso. Lógico, a gente não consegue ver, não, esse aqui é mais perigoso. Tá? Deu exemplo da rodovia do contorno, porque realmente é um lugar perigoso. Não tem luz direito, não tem monitoramento, você não tem sinal direito. Então, se torna um lugar perigoso. É um lugar de muitos acidentes. Então, acaba que se torna um lugar perigoso. Mesmo que, poxa, estou passando de carro e tal, mas, você está passando de madrugada, não tem ninguém, não tem como você socorrer. É muito difícil. É muito difícil, a gente sabe disso. Mas eu pensando nesse texto, eu lembro de uma passagem, a pastora até citou o livro do Leonard Ravenhill. Esse é um livro que a gente precisa ler pelo menos uma vez no ano. Porque tarde no pleno avivamento. Eu estou relendo esse livro. Você precisa ler esse livro pelo menos uma vez por ano. Para colocar a mãozinha na consciência. E ele vai trazer uma parte que eu acho muito interessante sobre um homem. Ele está contando uma história de um homem que está indo para a sentença de morte, o último dia da vida dele. E ele caminhando no corredor da morte e uma pessoa pregando para ele a respeito da vida eterna, sobre a condenação e tudo mais. E aquela pessoa pregando de forma apática. Olha, a eternidade é isso. Olha, Jesus é isso. E ele para e ele questiona aquele cara. Poxa, se eu não acredito em Deus, mas se eu acreditasse em Deus, eu daria minha vida. Não me importo se você é legal ou não. Eu andaria de joelhos para que toda a Inglaterra entendesse, compreendesse o valor dessa mensagem. E você, eu indo para o corredor da morte, você não tem compaixão nenhuma da minha alma. Olha só. O que a gente está fazendo? Esse homem estava sendo morto. Jesus se compadeceu das pessoas. Como que está a nossa compaixão? Isso é muito forte. E prosseguindo, pregou da mensagem do reino e curou as doenças e enfermidades. Essa foi a ação de Jesus. Também orou pedindo para que Deus enviasse mais trabalhadores, visto que a seara era grande e poucos os que trabalham. Saúde. Já o bom samaritano se aproximou, fez curativos nos ferimentos, colocou o homem sobre seu próprio animal, o levou a uma hospedaria e tratou dele. Usou também de seus recursos financeiros para que tivesse os melhores cuidados. Jesus nos mostra a importância de ter um olhar sensível à dor do outro, suas condições físicas e espirituais e como os nossos dons espirituais podemos auxiliar a sanar o sofrimento do outro à nossa volta. O bom samaritano nos ensina a deixar as diferenças de lado, a cuidar de fato das feridas do nosso próximo, usando de nossos dons naturais e até mesmo de nossos recursos financeiros. Isso é, cumprir de fato o segundo mandamento. Você me fez lembrar, Júlio, de uma vez que eu estava voltando de Angra, a Milena estava grávida. Eu levei ela na praia. E na praia e tudo mais, até para tirar uma foto bonita e tal. E a gente voltando da praia, tarde da noite. E uma das curvas de Angra, tem uma curva que é muito acentuada. É na descida e faz um curvão assim. É muito perigosa aquela curva. E tinha um caminhão na minha frente. Tinha um carro e um caminhão de peixe na minha frente. Então, graças a Deus, eu não vi o acidente, mas eu vi a sequência do acidente. Então, aquele homem provavelmente fez a curva para cá, o caminhão tomou para cá, do outro lado da pista. Então, foi muito feio o acidente. E quando eu passei, passou o carro, e que 2, 3 minutos depois, muito rápido, eu passei, dava para ver de longe os gritos da mulher. Tinha um homem e uma mulher no carro. Dá para ouvir o grito deles presos na ferragem. Ai, 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 socorro, socorro, me ajuda. E um monte de carro parando e tudo mais. Eu não tinha como parar. Estava com minha esposa e outras pessoas no carro. Só consegui viagem, porque eu sabia que ali na frente tinha um posto. Eu poderia fazer a ligação com o bombeiro, porque não tinha sinal. Então, eu segui viagem também, mesmo sabendo daqui, mais adiante, em Rio Claro, 10 minutos, 15 minutos de Rio Claro, tem ambulância. Entendeu? Eu falei, não, vou lhe tentar, vou avisar de alguma forma, foi o recurso que eu utilizei. Para não parar, o que eu ia fazer ali?
tinham o que eu fazer. Até arrancar alguém debaixo da ferragem ali é perigoso. Fogo, de certa forma, é muito perigoso. Então, o recurso que eu utilizei foi: vou seguir viagem, vou falar com a ambulância. Só que na hora de eu falar com a ambulância, ela já estava sumindo. Então, olha só. Não sei qual desfecho que deu, o que aconteceu, mas é muito perigoso. O que a gente pode fazer diante de um ferimento, diante de uma situação como essa, diante do nosso dia a dia? Como que a gente pode sanar do outro? Você deu um exemplo aí de: poxa, eu vou escolher ajudar o Júnior, vou escolher ajudar o Lucas. Então, a gente vai ver um pouco disso aqui. E olha a importância daquilo que o bom samaritano fez. Na cultura judaica da época, o próximo era considerado alguém do mesmo povo, da mesma religião, um irmão israelita. Mas Jesus expande radicalmente esse conceito. O samaritano, considerado um inimigo religioso e étnico pelos judeus, é quem age com compaixão. Para ser criada a mente de um servo em nós, precisamos abrir mão da mentalidade de que aquilo que fazemos necessita de um aplauso e reconhecimento. Qual o reconhecimento do bom samaritano? Será que ele fez esperando alguma coisa? Será que Jesus ele agiu de misericórdia, ele curou aquelas pessoas por uma barganha? Eu vou te curar, mas aí você faz tal coisa. Eu vou curar você, eu vou ser um bom pastor na sua vida, mas você vem cá e me segue, você faz alguma coisa por mim. Será que Jesus fez nesse sentido? Eu acredito que não. De modo algum. Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte: a atitude de servo começa onde termina a gratidão e os aplausos. Uau! Então, será que a gente, para agir de forma de misericórdia com as pessoas, a gente está esperando um aplauso? A gente está esperando, não, quando o pastor me chamar lá na frente para eu começar um projeto, aí eu começo a ver: Chico, você está precisando de alguma coisa? Júlio, você está precisando de alguma coisa? Tem alguém precisando de algo? Aí, sim, não, será que na minha comunidade? Isso precisa arder dentro de nós. A Bíblia fala muito sobre, eu vejo muito o Teófilo Hayashi falando sobre isso também, sobre uma indignação santa. Você vai ver muitas vezes Deus chamando as pessoas através de uma dor. Se você for pegar o chamado de um libertador, Moisés, a gente vai ver que Deus chama ele através de uma dor. É só você ler o capítulo 3. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi a dor do meu povo, estou vendo o sofrimento deles. Agora você vai lá e você vai ser o libertador do meu povo. Então, a partir de uma dor, a partir de um sofrimento. Jesus mesmo veio para a Terra como nosso libertador, nosso Cristo, a partir de uma dor. Será que foi fácil para Jesus? Será que foi fácil para Deus entregar o seu próprio filho, cara? Você entregaria? Você entregaria o Adam para mim? No meu lugar? Você entregaria o Pedro? Mas tem os adolescentes ali, cara. Eles estão vindo. Não é fácil. Um filho só, cara. Você tem 2 gêmeos aí. Aí. Eu não entregaria lá no filho. Olha só como que é difícil. Imagina o papel de Deus. Mas o que a gente pode fazer para estender a graça que nos foi concedida? Estender a misericórdia que nos foi concedida. No capítulo 9, ele nos guia o conceito de diaconia, que tem em seu sentido original referenciar quem serve à mesa ou a um garçom, alguém humilde que serve às necessidades mais básicas das pessoas. Jesus nos deixa um exemplo de como é servir, não só as pessoas que amamos ou que nos amam, que servir não é tietagem. Isso é muito forte. Não são aplausos, não um reconhecimento humano, mas sim lavar os pés de seus discípulos, até mesmo daqueles que ele sabia que iria te trair. Na verdade, Jesus já sabia de antemão quem seria o traidor. Ele já sabia que todos os deixariam. Jesus ele fala, até para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não é uma vez, não, mas é 3. Seu Zé Ruela. Vai me seguir, vai me entregar tudo. Quero ver então. Antes que o galo cante 3 vezes. Olha só.
E Jesus é tão misericordioso que vai atrás de Pedro e ainda fala com ele 3 vezes: tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A terceira vez ele rebaixa o amor de Jesus ao amor de Pedro. E não o amor de Pedro cresce para igualar o amor de Cristo. É muito forte. Como está o nosso amor pelo próximo? Será que é condicional? Será que ele está disposto a gastar a nossa vida? A gente canta, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Baseado em João Batista, essa canção. Mentira. É o quê? É mentira. Aí, a gente precisa avaliar aquilo que a gente canta. A gente precisa avaliar as palavras que a gente professa. Será que a gente está disposto a fazer orações ousadas? Orações loucas? Antes da Laura nascer, obviamente, eu não contei essa oração que eu fiz para a mãe dela, contei depois. Mas eu falei, se a minha filha, Deus, me atrapalhar a cumprir o seu propósito, a cumprir o seu chamado, a servir na tua casa, que ela nem nasce. Que ela nem venha nascer. Eu já amo ela demais, eu já sou pai. Mas se ela me interromper no ministério que o Senhor tem para mim, no chamado que o Senhor tem para mim, no propósito de servir a humanidade, de servir as pessoas da minha volta, que ela nem nasce. Será que a gente está disposto a fazer orações retardadas como essa? Coisa de maluco. Isso é um pouco paralelo ao que você perguntou agora há pouco. Se você estaria disposto a dar, porque você de fato já era pai, mas ainda neste momento. É basicamente eu não estou me equivocando aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Né? E eu ouço muito o sofrimento da minha mãe. Minha mãe, antes de ter o meu irmão, ela teve 4 filhos. E ela perdeu 4. Os 4 morreram. Um morreu na barriga, um ela teve que enterrar. Então, já teve um sofrimento, já teve um rompimento. Você foi mãe, você é pai. Vocês sabem como é. Vocês vão saber um dia como que é isso, em nome de Jesus. É um processo que você, cara, eu já amo aquilo ali, eu nem vi ainda. Você vai, hoje a gente tem um aplicativo, eu ia acompanhando os desenvolvimentos do aplicativo. Primeiro era uma sementinha pequenininha. Depois termina com o tamanho da melancia. A gente da mulher está desse tamanho, é 1,55 aqui assim, carregando aquela barriga. Que empurrava ela para andar. Não vê não. Para aula não. Pula essa parte. Enquanto para ela não, pelo amor de Deus. Quero não ter vídeos, tá? Mas é verdade, a gente já ama. E será que a gente está disposto a, de verdade, a lavar os pés das pessoas, a entregar, servir de verdade, ser um garçom na vida das pessoas, ser um mordomo, ser um bom mordomo, até mesmo do Espírito Santo, porque ele habita em nós, o próprio Deus manda em nós. O que a gente faz com isso? Se Deus te mandar, Júlio, sai do seu trabalho aí agora, vai na vizinha ali e fala tal coisa para ela. Será que a gente faz isso? Eu tive uma experiência para falar. Claro. A nossa aula tem dinâmica, assim, troca ideia, pelo amor de Deus. Ele era pequeno, ele é autista, né? Na época não tinha o laudo dele ainda. Então ele tinha muito problema para fazer cocô. Então ele ficou uma semana sem fazer cocô. Porque eu falei com ele assim, eu não estava aguentando mais lavar cueca suja. Ele assim, você vai sentar nesse vaso. Falei com ele assim, você vai sentar nesse vaso. E vai fazer o cocô. Eu coloquei a cadeira do lado de fora, uma varinha na mão. Falei, você não vai levantar daí enquanto você não fizer cocô. E ele começou a chorar, né? Porque ele estava muito duro. Aí quando começou a sair, ele levantou as pernas, colocou a perna no assento, eu consegui ver. Eu falei, não, você vai parar. Me assustou aquilo. E eu levei ele, corri com ele para o hospital. O tempo que eu saí do quarto, no banheiro, fui para o quarto do meu marido, o Espírito Santo ele falou comigo assim, gente, eu vou continuar. O Espírito Santo falou comigo assim, vai aprender o que eu quero dizer, misericórdia quero, não sacrifício. Vou estar fazendo Mateus, né? Então ele já aproveitou. E essa frase ficou muito em mim. Aí, por isso eu falei com você, que eu estou aprendendo ainda o que é misericórdia. Eu aprendi com eles, né?
vivendo na vida dele. Aí, hoje em dia eu consigo olhar assim, as pessoas e ter esse, assim, né? Mais ou menos, ainda estou caminhando ainda, espero chegar lá um dia, mas foi muito, acho que foi um negócio que ficou marcado, né? Ela ficou gravado em mim. Forte, né? E de uma pessoa muito querida, de uma pessoa muito importante, que é o seu filho. Olha só. E ele estava também trabalhando o meu chamado, né? O chamado no qual ele quer que eu caminhe, né? Que é a intercessão, que é a oração, e a honra, porque para você interceder, você tem que ter compaixão. Sim. Senão você não intercede. Uau, que legal. Sentir a dor do outro, né? Sentir o Porque sofrimento. para você ser um intercessor, você tem que ser posto no lugar. Então, olha só. Será que a gente lavaria os pés das pessoas que nos deixariam no pior momento? É sobre isso que é diaconia. É sobre isso que é servir o próximo. Será que a gente faria isso? Jesus sabia, como eu falei, Jesus sabia que todo mundo abandonaria. O mais próximo que ficou foi João, que ficou ali vendo de longe e tudo mais, mas todo mundo abandonou. No momento que ele mais precisava de um apoio. Pode falar uma coisa. Isso daí pode ter um pouco relação com o que Deus é e o que nós somos. Quando você Explica melhor. Porque você disse, Deus, não quer dizer que foi fácil para Deus entregar para o filho. Mas nós sabemos, né, que a Escritura prova nossas vidas, nos prova todo dia o quanto Deus nos ama. Então, não dizer que é fácil não é, mas a gente varia na nossa carnalidade. E graças à Escritura a gente tem um pouco de noção do que Deus é. Isso pode estar um pouco ligado a você conseguir. Deus, ele pede isso para Abraão, né? Você lembra? Capítulo 22 de Gênesis. Sim. É um comparativo, como que eu posso dizer? A palavra me fechou a cabeça agora. Mas é um apontamento para Jesus, para a entrega de Deus do seu próprio filho, o que viria a acontecer. É um apontamento. Abraão, Deus ele pede, me entrega o seu filho. Obviamente, ele deve ter contado para uma criança, né? Eu vou ali dar uma sacrificada no nosso filho, tá? Você espera aí que eu já amor, vou ali rapidinho, só dar um corte na cabeça lá. Sai fora, que você tá doido. Não, ele sobe, ele nem permite que aqueles homens subam junto. As pessoas que foram sacrificar com ele, fica aqui que eu vou com meu filho sacrificar e nós já voltamos. Aí você pega Hebreus capítulo 11, ele cria que até se ele matasse o filho, Deus teria o poder suficiente para trazer a vida de novo. Mas o incrível que isso tudo, né, dessas passagens bíblicas, Deus sempre vai testando nosso coração. Onde está nosso coração? Né? Você vê, tipo, Abraão, tipo, Deus testou ele com o filho dele, né? Você pega a passagem do jovem rico, o dinheiro dele, o coração dele estava em Cristo, entendeu? E essa agora do samaritano poderia também estar testando o coração dele. E aí, como é que você vai ser? Então, sempre Deus está, tipo, nos levando para esse lugar. E o incrível que está falando, questão de testemunho e tudo mais, é uma coisa que aconteceu muito forte na minha vida, que não acontecia antes. E eu comecei através da leitura da Bíblia, comecei a fazer estudos, a me importar diferente. Igual a relação entre o meu irmão, o meu outro irmão, né? Vocês do Everest. Cara, a gente estava numa desavença danada, discussão pra cá, discussão pra lá, e eu montando erro de cá, e ele montando erro de cá. Eu falei, não, calma, vamos fazer diferente dessa vez, irmão. Vamos botar aqui na mesa o que a gente tem que arrumar. Eu quero saber o que você quer que eu melhore. Tipo, aquela dor que eu estava sentindo do abandono da parte dele, que eu estava sentindo do abandono da minha parte. Vamos pegar aqui, vamos botar na mesa e vamos melhorar isso. Porque eu quero estar próximo de você, eu creio que você quer estar próximo de mim. Cara, e tipo, a gente não pode continuar essas briguinhas aqui. Cara, a gente tem que estar unido, porque é isso que o inimigo quer, destruir famílias, isso que é o prazer dele. Então, tipo, através da palavra, através da compaixão, eu poderia falar assim, você não quer conversar comigo, eu não converso com ele, vira as costas e cada um pro seu canto.
Antes era assim, aí tipo, através da leitura bíblica, através da compaixão, através de sentir a dor do próximo, procurei saber, tipo, vamos melhorar isso, vamos unir, sabe? Então, tudo isso é um aprendizado. Então, Deus está sempre testando nosso coração para ver se vai mudar ou não vai mudar. Se tua vontade é Disposto a entregar, quem está vendo. então, em cada detalhe, seja em dinheiro, seja em questão de ato de coragem, ou em questão de quebrar um orgulho ou algo assim. Então, sempre Deus está nos E treinando essa questão familiar mexe muito, né? muito, mano. Paulo ele vai falar para Timóteo algo que eu acho muito forte. Ele vai falar que o que não cuida dos seus parentes, especificamente os da sua casa, negou a fé, pecado no mentiu. Quer falar uma coisa? E, cara, esse lance da misericórdia, do meu ponto de vista, assim, Deus ele é soberano. Aí a gente não tem noção do tamanho da glória de Deus. E ele sabe, cara, ele sabe a nossa limitação, ele sabe onde a gente vai errar, ele sabe onde a gente vai falhar, ele sabia que Pedro ia negar ele. Então, tipo assim, tem coisa que de verdade a gente não está disposto a abrir mão. Tem coisa que acho que a gente não faria. Igual ele falou, eu não entregaria minha filha. Deus sabe disso. Só que onde que entra a misericórdia e a nossa confiança em Deus, né? Que aí entra a questão da fé. É tipo, Deus, aqui eu, humanamente falando, não consigo, me ajuda. É nossa humildade de falar, tipo assim, Deus te pedir para abrir um mundial que você não consegue, que talvez ele é necessário para você viver, e você fala assim, Deus, eu não sei como fazer isso, me ajuda, como que eu faço isso? E a gente tem que estar muito ligado a entender se de fato Deus está pedindo aquilo para você não acabar fazendo uma loucura. Sabe? É Deus te pedindo, né? Ter o discernimento, né? Interessante. E uma hora Deus vai pedir os nossos filhos, né? Me entrega seu filho, agora ele vai casar, agora entrega ele para chamar dele. É uma entrega. Quando você entrega, tipo, você consagra ele ao Senhor. Você está entregando ele para Deus. Que garante ser que a minha filha um dia não vai para umas missões fora e pode morrer pelo Evangelho. Quem garante que eu não vou morrer um dia pelo Evangelho, que você não vai morrer um dia pelo Evangelho? Será que a gente está disposto? Porque as pessoas têm. Ele fala, ó, nega a sua fé aí, irmão. Se você negar, beleza. Vai seguir sua vida. Qual vai ser a nossa escolha diante disso? Eu lembro que com certeza você já viu o vídeo daquela moça que vai valer a pena. Todo mundo já viu? Já viu o vídeo também? É muito forte. Ele teve que fazer uma escolha. Eu mato meu filho, estava todo mundo do trem, eu nem sei quem são, nem sabia. Ou mato todo mundo do trem para salvar meu filho. Era só um vídeo. No vídeo, o vídeo deixava Ele é muito forte. porque logo após a gente escolher, mostra o vídeo dele e cada resultado das pessoas, né? Feliz, aliviado, nem fazia ideia do que ele acabou de fazer. Mas daí passa um tempo, aquela mulher drogada que ele viu, fumando crack, né? É crack que ela estava fumando, sei lá. No início do vídeo, no final, ela bem restaurada, com o neném no colo. Isso é muito forte. O resultado da nossa entrega. Qual é o resultado da nossa entrega? Só sabe entregando. Então, a primeira etapa se resume em compreender a importância do nosso papel diaconal. Como podemos colocar em prática o ministério de misericórdia? Timothy Keller aponta alguns aspectos dessa primeira etapa. Primeiro, fertilizar o solo. E eu peguei uma frase dele aqui que ele diz o seguinte: a verdadeira chave para o ministério de misericórdia são voluntários leigos. Quando um grupo de cristãos aprende a ministrar a uma necessidade em particular, e quando se dispõe a investir o tempo e o coração de forma significativa no ministério, temos aí todos os recursos necessários. O ministério se torna mais eficaz quando brota da vida de pessoas que anseiam ministrar uma necessidade pessoal, como diz Keller, que pessoas que entenderam a importância de estender misericórdia, de serem generosos, porque entenderam e experimentaram a misericórdia de Deus. Então não precisa partir de cima para baixo. É o que Keller vai dizer. O ministério de misericórdia não precisa partir do pastor para as ovelhas, mas ele pode partir, deve partir de nós, membros comuns. Quem estou eu na fila do pão?
você é alguém que pode estender misericórdia, porque um dia Deus estendeu misericórdia na sua vida. Então, o que você pode fazer na sua barbearia? O que você pode fazer no seu trabalho? O que você pode fazer no seu dia a dia, com o seu filho? Como que nós estamos aprendendo a estender misericórdia no nosso local de trabalho, no nosso curso, na igreja, quando eu vou na padaria da vida, quando eu vou no mercado? Será que eu estou disposto a estender misericórdia, a cumprir com o chamado de Deus na minha vida? Ou estou esperando o pastor fazer alguma coisa? Estou esperando a pastora fazer alguma coisa? Estou esperando o Joãozinho, que já é consagrado, não sei o quê. Assim, Deus fazer alguma parada. Segunda coisa que ele aponta é identificar os amigos de misericórdia. Encontrar pessoas que estejam com a mesma intenção. Desejo em estender misericórdia, unam as forças, alinhem os pensamentos e se alinhem com a liderança da igreja e descubram junto meios de como colocar em prática a compaixão ao próximo. Então, isso pode partir de nós. Isso se estender, eu vou falar um pouco mais sobre isso, isso levantar a igreja como um todo, levantar o pastor, a liderança da igreja como um todo. Porque não tem como ser exigido muitas vezes que os pastores das igrejas façam as coisas. Até porque existem outros compromissos, outras coisas, outras agendas muito importantes. Então, se a gente jogar tudo na responsabilidade deles, as coisas não desenvolvem. Então, a gente não vai agir de misericórdia. Então, a igreja do Senhor é a mais responsável, a maior responsável, muitas vezes, até mesmo do que órgãos públicos. Eu estava vendo dados a respeito disso, de cuidar de pessoas, de prestar acolhimento, de prestar ajuda com auxílio, de cestas básicas e tudo mais. É a igreja. Mas será que a gente está disposto a fazer isso? Será que a gente está cumprindo com esse chamado? Cumprindo o cuidado com o órfão, com as viúvas? É. O que a gente tem feito? A gente está tendo a oportunidade de ter uma aula sobre isso, né? Mas eu acredito que dentro da própria igreja tem muitas pessoas que, tipo assim, acham que é só de público, de servir, não entendeu esse ministério, não tem clareza sobre isso. Eu acho, assim, uma sugestão, que no geral deveria ter, sei lá, reuniões a respeito, explicando, olha, esse ministério trabalha em prol disso, a gente tem esses meios, você pode estar ajudando dessa forma, você pode estar dando uma reunião, a gente vai apresentar um projeto, sabe? Seria... Tipo, fala assim, ó, traz o trabalho para a família. A gente tem feito isso, vocês têm notado o que está acontecendo? A questão da ação social e tudo mais. O Grow Camp, vou dar um exemplo de onde eu estou atuando. Então, o Grow Camp a gente fez muito isso. Olha, a gente vai vender uns doces ali atrás. Não, só por vender. Não, a gente vai vender porque a gente precisa levantar recursos, porque a gente precisa pagar o sítio, porque a gente precisa pagar o ônibus, meio de transporte, para fazer um acampamento gratuito, 0,800, como diz o adolescente, na faixa. Ó a resenha, eu não sabia disso. Ó a resenha. Para mim era 0,800, até eu descobri que era na faixa. Eu me senti um tão velho que agora nem sabia. Eu também não sabia dessa. É isso. Já tenho 18 anos. Ficar na perna. Mas aí na faixa, 0,800. Mas a gente precisou divulgar, precisou ter o apoio, o suporte da igreja. Então isso nos ajudou demais. Fazer com que as pessoas se compadecessem. A mensagem apelativa, de certa forma, sim. Muitas vezes a gente precisa de uma mensagem apelativa para sentir a dor do outro. Não deveria. Então, vou te dar um exemplo. Nós falou o negócio do geramento. Pô, eu nem tava com fome, nem queria comer doce, mas falou, pô, a carne vai ajudar Você quer ajudar ali na hora. Hoje mesmo, o pessoal lá de Minas estava me ligando, eles mandaram, ó, acessar até a página deles aqui, ó. A página deles é LBV, alguma coisa que eles mandaram. LBV Brasil, que eles trabalham com crianças e tudo mais, eles estavam pedindo doação e ela mandou olhar, tipo, ver o que eles fazem.
Falei, cara, eu quero ajudar. De algum jeito. É porque ela estava me explicando um monte de situação, mas não conseguia ajudar em nenhuma situação. Tinha que ter banco físico, isso aqui não conseguia ajudar. Eu falei, tem chave Pix? Pô, tem também e tal. Eu falei, não, vou mandando todos os meses aí para ajudar, mas tipo, você sente, sabe? Você quer ajudar de alguma maneira, sabe? Porque, cara, queima dentro de nós aí, igual eu te falei, vai mudar, te muda, né, cara? Sim. Então, você não pensa mais só em assim, vou fazer para mim, o resto é o resto, sabe? Eu achava para mim, a palavra tímida. Aí, o que ele falou aqui sobre divulgar e tal, eu acho essencial a igreja divulgar mais a questão das escolas. Porque agora ele falou bem, muito bem dito, a gente está tendo a oportunidade. Porque eu não fazia nem ideia da dimensão do que eu ia aprender, não. Entendeu? Mesmo depois de tudo que aconteceu, a minha perspectiva mudou um pouco, mas me surpreende cada um. Entendeu? Então eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo, com o que eu estou absorvendo, com o que eu estou aprendendo. O meu amadurecimento vai vir através disso, entendeu? E a minha mudança. Então eu acho que cada um precisa disso. Porque também só aquela reunião ali explicar, é bom, mas é o primeiro passo para trazer essa pessoa para isso aqui. Todos precisam entender, aprender isso aqui para ficar da forma correta, né? E a gente até pode incentivar as pessoas, tipo assim, que estão no nosso redor. A gente não vai conseguir falar para a igreja tudo, mas alguém que está no serviço, cara, fazendo um local, Isso aí. bom, Isso aí. fazer, a galera do GPS está sempre falando, ó, fazer como fiz. É o segundo ponto que a gente acabou de falar. Identificar os amigos de misericórdia. Pegando o exemplo daquele que você falou, poxa, eu quero ajudar o Júnior, até por outro aspecto. Poxa, eu quero ajudar o Júnior, mas não consigo ajudar o Lucas, não consigo ajudar os dois. Mas eu vou chamar o Eliel, vou chamar o Chico para estar junto comigo. Entendeu? Encontrar e identificar amigos de misericórdia. A terceira coisa que ele fala é sobre missão e liderança. Não necessariamente o Ministério da Misericórdia necessita que os pastores ou líderes da igreja precisam fazer parte ou se envolvam de maneira direta no grupo, mas precisam estar de acordo e a par de todas as coisas para que estejam unidos na mesma visão. Vocês sejam debaixo de uma autoridade e supervisão. Isso é muito importante. A segunda etapa, muito importante, que Keller aborda, consiste em alguns pontos mais práticos, como organizar a liderança do ministério, escolher um responsável ou um comitê, desenvolver estruturas básicas para atender às necessidades. Para que a igreja assuma esse compromisso, é preciso apresentar resultados. Isso começa atendendo poucas necessidades diaconais dentro da igreja. Fundo de misericórdia. Criar fundos beneficentes sem afetar os recursos existentes da igreja. Banco de serviços. O objetivo é identificar e utilizar de habilidades e dos dons dos membros da igreja, tais como transporte, cuidado de crianças, hospedagem, jardinagem, eletricista, etc. Dá exemplo das nossas vendas. Muitas vezes a gente acha pessoas, encontra pessoas que têm dons e talentos para fazer doce. Então, nos ajuda a vender. Quem não quer um docinho no final do culto? Entendeu? Vai fazer um café. Poxa, quem pode ajudar aqui a identificar as pessoas que podem nos auxiliar a alcançar esse objetivo, usando dons e talentos das pessoas. Isso é muito importante. Desenvolver uma rede de referências. Só faz sentido arrecadar dinheiro e bens materiais quando conseguimos descobrir quais necessidades há em nossa igreja. Por que eu vou arrecadar dinheiro e sair pegando dinheiro de todo mundo se não tem um fundo? Se não tem um fim definido? É só pegar dinheiro dos membros. Então, não. Eu tenho que ter algo específico. No que eu vou trabalhar? Deu exemplo do acampamento. A gente tem um acampamento. A gente tem uma estrutura. A gente tem o gasto X. A gente tinha tudo bem delimitado. Olha, eu preciso para pagar o acampamento, eu preciso para pagar a alimentação, eu preciso para poder conseguir um transporte, para conseguir comprar alguns materiais, para isso, para aquilo. Então, delimitar para onde vai os recursos. Senão, eu estou pegando dinheiro para quê? Então, a gente precisa ter isso bem delimitado. Pesquisar a comunidade à nossa volta. A maneira mais eficiente de preparar a igreja é pesquisar as necessidades do nosso bairro e cidade. Será que a gente sabe quais são as necessidades do nosso bairro, da nossa comunidade, até mesmo da nossa igreja? Será que a gente sabe? O evangelismo no começo do ano. Forte, né? Foi forte. Minha avó levou a gente para esse lugar aí, cara. Maneiro. De ver mesmo. Qual foi a sua experiência? Fala pra galera. Eu fui numa casa
Eu não vou chorar dessa vez, não. Eu numa casa. E ele me ensinou, cara. Ele me ensinou como ter misericórdia, sabe? Eu percebo tudo isso, cara. Você fica com um olho atento, você fica vulnerável, você fica igual o Senhor, e você vai aprendendo. As pessoas nem sabem, mas elas estão se ensinando. Foi um dia que eu fui na casa do Senhor, o pessoal, né, no evangelismo, esse Senhor, eu vi a casa dele, eu falei, caramba. Aí eu já comecei assim, falei, poxa, eu reclamava da minha casa, lá, espera, cara, esse cara dele tá aqui, sorridente, feliz da vida, tava conversando com nós, aí a gente conversando com ele, orando com ele e tal, perguntando a necessidade, e perguntando assim, cara, você precisa de cesta básica, cozinha, tá faltando algo aqui? Ele falou, não, já tem alguns alimentos ali, eu acho que dá para ficar um tempo ainda e tal, não precisa não. Mas tem uma moça aqui embaixo, ele falou assim, tem uma moça aqui embaixo que ela tá precisando e tal. Aí tipo, a gente pegou o nome da pessoa, tá? Mas ele falou um negócio pra mim antes, ele falou assim, cara, vou falar pra você, eu tô dinheiro no CRAS e tudo mais. E a moça, né, me ofereceu, falou assim, não, tem uma cesta básica aqui, você não vai querer levar não. Aí ele falou dos mesmos alimentos que tinha na casa dele. Ele falou, não, lá tá, minha casa tá tranquilo, tá de boa. E ele não é cristão, ele só fala de Jesus e tudo mais, tipo, concreto, esse negócio. Aí a moça falou com isso, eu quero levar. Ele falou, não, tá bem, lá em casa já tem já, tudo mais. A mulher, leva pra você, lá vai ser bom, você vai lá, você vai ter esse aqui. Ele falou, não, uma pessoa, outra família, porque em casa já tem tudo mais. Então, na hora eu falei, caraca, a situação que o cara se encontra, ele poderia ter mais coisa, mas mesmo assim, ele prefere tipo, manter aquele que está e abençoar outras famílias. Igual eu comecei a me ligar tudo isso, eu falei, caraca, eu só agradecer, obrigado, Deus, obrigado por ter permitido participar disso aqui, obrigado por me ver, ele me contando essa história, por você permitiu escutar isso, porque, cara, move o coração. E por isso que todo dia, igual ela falou, a gente está aprendendo a ser misericordioso, né? Eu todos os dias estou aprendendo de um jeito diferente, graças a Deus. E essa experiência para mim foi a que mais me tocou. Tem um vídeo aqui, foto do cara, eu falei, mano, vou tirar foto de você e lembrar de você, cara. Aí se tiver a oportunidade, vou voltar na mente no outro, na ideia e tudo mais, mas, cara, você vê, nem cristão não congrega, mas a gente O que isso nos ensina, né? Um ir para campo, a pastora falou no domingo também, né? Um ir para campo nos ensina muito mais. A gente está lá para prestar um auxílio, para levar o evangelho, para agir com os nossos recursos e tudo mais. Eu sou muito mais. Mas vai. Eu acho que eu vou pelado. Sem brincadeira. Eu fiz uns vídeos que é um resumo muito rápido das coisas já vão falando demais que o João. Mas é necessário para Deus tratar alguma coisa do seu coração também, até mesmo a respeito disso. Um outro ponto que ele fala é reage ou não reage. Isso consiste em, primeiro, estabelecer alvos. Segundo, estabelecer um procedimento. Terceiro, visitar instituições de assistência social. Quarto, visitar os prestadores de serviços locais. Quinto, visitar os empresários da cidade. Sexto, falar com os próprios necessitados. Sétimo, fazer um resumo de tudo que foi descoberto. Oitavo, analisar as informações que foram levantadas. Nono, traçar um perfil espiritual das pessoas dos grupos escolhidos. E décimo, falar de suas descobertas. São aspectos muito importantes que a gente precisa fazer. A gente hoje, graças a Deus, tem contato com os CRAs e tudo mais, para prestar assistência, para saber como é que faz. Então, isso é muito importante. E antes de a gente ir para o nosso intervalo, eu queria deixar uma pregação que fala muito sobre essa questão de diaconia, de serviço, do Dunamis Greenhouse, a pregação do André Ito Gonçalves. Depois você não está aí nesse artigo que a gente mandou, mas depois você procura lá. Dunamis Greenhouse, André Ito Gonçalves. Pesquisa lá depois, que vai falar muito sobre Felipe, sobre Estevão, tem no YouTube aí. André Ito Gonçalves. Que pregação fantástica. André Ito Gonçalves, o Dunamis Greenhouse. Depois deixa o que você falou lá
O livro é o Por Guitarra do Planejamento. O que a gente precisa ler. Então, é isso. O Leonardo Ravenhill. Beleza? Vamos para o intervalo. Ele saiu agora? Essa que saiu há 2 dias, ou que? Oi? Saiu há 2